hábil, aí 7 minutos, no mínimo 7 minutos eu pedi, para que você consiga fazer com a questão aí do trabalho, né, do seu quarto fechado, etc. e tal. As mensagens estão vindo, pessoal, mas estão saindo muito rápido aqui. Eu peço a vocês, igual chegou a mensagem aqui agora, eu não consegui nem ler. O dispositivo do Zoom é muito bom, mas a mensagem entra e ela sai. Igual a Larissa mandou mensagem, outra pessoa mandou aqui, eu não consegui ler. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer para início de conversa? Nós vamos já dar início à aula de hoje fazendo uma... a questão não é ser algo novo, e sim complexo. A complexidade faz parte, Yasmine. Faça um vídeo e fale a respeito do conteúdo, Ana, do que vocês estão entendendo. Agora vai ter que estudar e vai ter que fazer. Vocês têm 7 pessoas para fazer justamente isso. Aquele que fala melhor, troquem ideias, façam um roteiro, né? Um roteiro com conteúdo, coloque na frente, coloque atrás do vídeo, se for o caso, né? Se você tem um computador, um laptop, coloque os conteúdos atrás, faça a câmera reversa, igual eu estou fazendo aqui, e você pode, por exemplo, tranquilamente falar do conteúdo, tendo uma cola atrás para você fazer. Treine, faça, tente, me mande. Eu quero que você me mande pelo WhatsApp aquilo que você está tentando. Mande 2 minutinhos, 3 minutos, e nós vamos avaliar e vamos ver como é que fica. É óbvio, pessoal, que eu não vou pegar aqui e vou ser um cara carrasco e vou sair querendo que você me faça a primeira tentativa de um vídeo que você vai postar como se fosse uma produção aí, sei lá, da Commit. Não é isso que nós estamos querendo. Mas nós estamos querendo começar algo, entendeu? E tal. 7 minutos, passa muito rápido. Eu quero que vocês comentem sobre o estudo de caso que vocês têm lá no começo. Então, tem muito assunto ali. Tem muito assunto. Eu quero que vocês tentem fazer. Me mandem e vamos ver se isso é tão complexo assim. Eu acredito que não. É um trabalho inovador. Muitos de vocês estão em casa. Eu sei que estão tendo outras atividades, estão tendo outras coisas, mas eu estou apostando no potencial de vocês. Eu estou apostando no crescimento de vocês. Estou apostando que vocês vão poder fazer uma coisa e tirar o chapéu, né? No começo dá esse medo, dá esse frio na barriga, porque é algo novo. É algo que nós nunca fizemos. Mas juntos, eu vou orientar você, eu vou estar junto com você. Eu não estou fazendo um trabalho aqui para você fazer e fazer uma pegadinha com você e deixar você perdido. Eu vou orientar e vou estar junto. Se você precisar de ajuda no sentido de compreender, dominar o conteúdo e ter as ideias, eu estou à disposição de vocês para o que se fizer necessário. Nunca houve um trabalho que vocês fizeram comigo que eu deixasse vocês na mão, e esse, com certeza, não vai ser um deles. Mas eu tenho certeza que lá no dia 23, vocês vão olhar para o resultado do trabalho e vão se orgulhar dele, do que vocês fizeram. Estamos de acordo? Vamos tentar ou não vamos? Vamos lá. Ou estão com medo? Bora, pô. Flexibilizar a data. Beleza, já tem uns falando bora aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver o que eu posso fazer para facilitar aqui. Vamos para o conteúdo da aula aqui. Flexibilizar a data, impossível. Mas eu posso fazer, de repente, uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos começar a aula, então. Eu vou pensando aqui e nós vamos ver o que nós podemos fazer para melhor ajudar. Data não tem como. Vamos lá. Porque a data da prova é o que seria o dia da prova. Tá bom? Pessoal, na aula anterior, nós havíamos falado da questão dos modelos de desenho de cargos e tal. Nós falamos de 3 modelos específicos, mas, de certa forma, nós vamos dar a atenção específica apenas mais ao modelo contingencial. Antes, tínhamos falado da questão do desenho organizacional. Deixa eu fazer uma alteração aqui rapidinho. Aê, muito bem. Me ajudem aí, por gentileza. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Quem estiver conseguindo ver, espera aí, a tela, por favor, dá um ok aí, para a gente ver se está todo mundo conseguindo ver. Tá joia? Que eu vou compartilhar dessa forma aí. Está todo mundo conseguindo ver o slide? Ok, beleza. Então, beleza, pessoal, tranquilo, já temos 5, 10 ok aí. Tá ótimo. Nós havíamos falado que o desenho organizacional ele existe para cumprir algumas funções importantes, que era definir funções e responsabilidades, reduzir dúvidas acerca de fatos e circunstâncias e tornar explícita as relações colaborativas entre os setores, etc. Bom, o objetivo principal
desse desenho organizacional é evitar problemas, não é? Fazer a empresa ganhar tempo e fazer com que a empresa tenha foco naquilo que realmente interessa, que é o atendimento ao cliente. Quando nós não temos as regras pré-estabelecidas, pré-definidas, o que vai acontecer é que, com o tempo, com a saída e entrada de pessoas, por mais que você treine essas pessoas, se nós não temos esses cargos desenhados, se nós não temos essas funções muito bem definidas, se nós não temos esses detalhes muito bem amarrados e colocados nos recursos humanos, com a entrada e saída de pessoas, a empresa pode acabar perdendo isso e vai perdendo as conexões. E daqui a pouquinho você vai ter uma pessoa numa função fazendo aquilo que não seria a função dela e uma confusão enorme, um choque de ideias e posicionamento entre os próprios colaboradores por falta do desenho de cargos e arranjo de trabalho. Então, nós discutimos muito sobre isso na aula anterior, e hoje a gente vai dando só um feedback, né? Um retorno aqui rapidinho, uma revisão, mas a gente vai para o assunto novo hoje. Além disso, eu havia falado que, vamos voltar lá no outro detalhe lá. Nós havíamos comentado também que se a gestão ela não promove esse desenho de cargos corretamente, né? Com o tempo, os conflitos constantes começam a matar as expectativas das pessoas. Depois partimos para a ideia de que a ausência de um bom desenho organizacional pode gerar a chamada ociosidade, né? Intencional. O que é isso? É o cara ficar morcegando. Como não tem um desenho pré-estabelecido, não existem metas pré-estabelecidas, o cara começa a passar o serviço dele para as outras pessoas, dizendo que foi o dono da empresa que mandou e começa a morcegar, né? Começa a fazer uma ociosidade, começa a fazer corpo mole. Por fim, a ausência de propósitos torna o trabalho angustiosamente apático, né? Angustiante e apático. Por quê? Um ambiente onde as pessoas estão brigando muito, elas estão tendo muitos conflitos e perde-se o foco em relação ao cliente, o trabalho, então, torna-se um ambiente difícil de você lidar, difícil de você estar inserido ali e aquela empresa torna-se uma empresa difícil. Então, nós falamos sobre a importância do desenho de cargos e salários, as decorrências, os problemas que podem acontecer quando esse desenho não está bem estipulado. Eu acredito que isso esteja claro. Depois, eu falei com vocês a respeito, né? Deixa eu mudar lá de novo. Peraí, isso. Falei com vocês a respeito, vamos lá, o desenho organizacional, ele tem por função mostrar como os cargos, deixa eu tirar isso aqui da frente, peraí, isso. Como os cargos eles estão distribuídos, como o poder decisório está distribuído, se a estrutura do cargo ela é rígida ou ela é flexível, ou seja, se ela é ampla ou se ela é estreita, como as responsabilidades são distribuídas e, principalmente, a ideia de que o cargo ele constitui uma das maiores fontes de expectativa e motivação das pessoas, né? Portanto, respeite. Muitas empresas, os cargos, né, são motivo de gozação, do cara ficar sofrendo bullying aí por ocupar, às vezes, um cargo menos importante e tal. Então, isso, às vezes, acontece nas organizações mesmo, tá? Acontece muito. Tá, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Tá. E eu tinha falado também que, muitas vezes, quando o desenho organizacional ele está apenas na cabeça do gestor, o gestor ele acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas os funcionários não veem da mesma forma. Os funcionários percebem que, às vezes, a empresa virou uma verdadeira guerra, né? O seu cliente ele fica revoltado e, muitas vezes, ninguém quer resolver o problema do cliente. Aliás, a minha sogra passou por isso essa semana, tentando resolver um problema com uma certa empresa de plano de saúde. E qual é a imagem que você quer criar na cabeça do seu cliente, né? Então, estruture, faça as coisas corretamente, estruture sua empresa. Essa parte burocrática do RH... Cadê? Vamos lá. Peraí.
essa parte burocrática dos recursos humanos, ela pode parecer, né, uma coisa engessada, uma coisa muito fixa, mas ela é extremamente importante para que aquele trabalho que você fez, motivacional, todo o trabalho de treinamento, ele só vai ter resultados, e só vai ter resultados fixos a partir do momento que isso é estruturado. Aquilo que é falado no treinamento, aquilo que são tidos como valores da empresa, aquele congresso, deve ser guardado aquilo, colocado, né, junto com cada função, para que quando uma pessoa ela entrar na empresa, ela saiba exatamente quais são os valores daquela organização e o que é importante na função dela, né, aquilo que é importante na sua função. Por isso que a gente deve promover esse desenho de cargos e salários de forma inteligente e uma estrutura muito bem feita. Ok, até aí, beleza. Falamos também sobre a questão do organograma. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, deixa eu virar. Alô, isso aí. Ô, câmera, vamos lá. Aê. Falamos sobre o organograma, como um setor pode estar relacionado, né? Vocês também já viram isso muito em organização, sistemas e métodos, muito bem. Falamos também sobre o desdobramento de cargos e funções dentro da empresa, né? Aqui nós fizemos a ideia da função do comprador, as 4 prerrogativas da função dele: efetuar compras requisitadas, programar requisições de compras, coordenar, pesquisar, desenvolver fontes de suprimentos. E aqui, né, circunstâncias importantes, a função: pesquisar preços, comparar as ofertas, decidir sobre a oferta mais favorável, negociar compra com o fornecedor escolhido, etc. Aqui são pontos importantes, valores importantes que ele deve saber: organização, bom relacionamento com o fornecedor, ser atualizado, estratégia e persuasão. Veja que aspectos técnicos podem ser colocados, né, relacionados a fim de que o cargo, a pessoa ocupante do cargo, ela venha saber aquilo que são os valores importantes para a função, importantes para aquilo que ele exerce dentro da empresa. Muito bem. Feito até aí, a gente praticamente fechou essa parte, e aí nós entramos com a questão ligada aos modelos. Foram 3 modelos específicos. O modelo clássico, que é a função sem muita amplitude. O cara diz o que tem que ser feito, é aquilo ali, ele se atém àquilo ali, não tem nenhuma flexibilidade a respeito de nada. O cargo ele é engessado. Um modelo humanístico, que é um modelo clássico, com um pouco mais de humanidade, né? Não ser tão rígido como na época da administração clássica, mas um pouco mais de humanidade, que foi o que nós aprendemos na teoria das relações humanas. Ok. Aí nós entramos no modelo contingencial, que reúne 5 aspectos essenciais para que você consiga compreender e desenvolver. Vamos lá para o slide para a gente entender aqui um pouquinho só. Vamos lá. Quais são esses 5 aspectos? Vamos lá. O primeiro aspecto está ligado à variedade de habilidades, que é um trabalho variado, diferente, inovador. O segundo aspecto, identidade da tarefa, significância da tarefa, autonomia e, por fim, o feedback, dar um retorno sobre o desempenho. Só que essa linguagem ficou uma linguagem muito formal, né? Muito difícil até mesmo da gente entender, né? Variedade de habilidades, identidade da tarefa. Então, eu lancei os 5 pontos aqui, trocando em miúdos, que são eles. Número 1, sair do básico, criar, inovar. Número 2, né? O quanto esse trabalho é importante. Quando uma pessoa ela entra numa função, você pode, né, dependendo da função, acrescentar valores, como sair do básico, criar, inovar. É aquilo que o Toyota já falava: os funcionários da Toyota não vão lá para trabalhar, eles vão para pensar, né? Continuando aqui, o número 2, ó, o quanto esse trabalho é importante. Toda função é importante. Todo mundo que está dentro da empresa tem uma importância muito grande. Terceiro, consequências do trabalho. Quais as consequências positivas quando eu desempenho esse trabalho? Quais são as consequências negativas quando eu desempenho esse trabalho, né? O cara que trabalha na função lá de caixa do banco, por exemplo, né? Quais são as consequências desse trabalho? Bom, se ele desempenha um bom trabalho,
ele pode ter uma consequência positiva. Quais seriam as consequências negativas? Imagina o cara terminar o final do dia lá e perceber que o caixa dele deu um saldo, deu uma sobra, sei lá, de R$ 2.000. Provavelmente significa que uma conta de R$ 2.000, ou contas totalizando R$ 2.000, realmente não foram pagas, não foram baixadas, né? Pode ser um problema muito sério. Como é que você pode agregar valor a essa função, né? O que nós podemos fazer nessa função que sugere um valor superior para a empresa? E, por fim, dar retorno a essa pessoa quanto ao desempenho dela, que é o feedback. Então, eu peguei as 5 funções do modelo contingencial e trouxe numa linguagem mais simplificada para que você possa entender e, através disso, a gente fazer um desenho de cargos e salários, não só isso, mas colocando nesse desenho aspectos que são extremamente relevantes. Então, a pessoa que está entrando na empresa, ela já entra sabendo a respeito do seu cargo e ela já entra também, né, sabendo a respeito de uma série de valores que são muito importantes naquele cargo que você pode colocar. Sair do básico, criar e inovar. O quanto esse trabalho é importante, falar da importância, quais são as consequências desse trabalho, como você agregaria valor a esse trabalho e o retorno quanto ao desempenho. São os 5 aspectos essenciais do modelo contingencial. Muito bem. Aí, seguindo nosso trabalho, a nossa aula anterior, aí nós falamos de uma coisa muito simples, que está mais aí ligado à amplitude no sentido de... Peraí, vamos lá. No sentido de nós entendermos que um cargo ele pode ser amplo e ele pode ser estreito. O cargo amplo, quando você fizer o desenho, é aquele que pode sofrer pequenos ajustes conforme as circunstâncias. Ou seja, caso o cliente precise de ajuda, o repositor ele pode deslocar-se alguns instantes e ajudar o cliente a encontrar uma determinada mercadoria. Esse é o chamado cargo amplo, né, que pode sofrer ajustes conforme as circunstâncias. Alguns cargos são cargos estreitos, né? Eles não permitem ajustes, mesmo apesar das circunstâncias. É o caso aqui do caixa de supermercado, né? Veja bem, caso o cliente precise de determinada ajuda, o caixa não pode deslocar-se por alguns instantes e ajudar o cliente. Por quê? Mesmo que a intenção de ajudar o cliente seja muito boa, se ele sai daí, ele pode contribuir para uma fila enorme de pessoas que, evidentemente, podem ficarem chateadas com a empresa porque aquele caixa está demorando, o fluxo de pessoas querendo passar é muito grande, isso pode trazer um problema enorme. Terminado isso, a gente vai agora para o conteúdo de hoje. Daqui a 10 minutos, a gente vai encerrar a primeira parte, os primeiros 40 minutos. Aí eu já vou mandar o convite da aula para vocês e vou mandar também os slides que nós vamos falar a partir de agora, que é a aula de hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tá. Vamos lá. O primeiro passo que nós vamos ver, a primeira coisa que nós vamos ver, e que eu cheguei até a comentar um pouquinho da aula anterior, o profissional de recursos humanos, ou o administrador, ele não sabe exatamente tudo o que é essencial numa função. Se ele não tiver isso no projeto de avaliação de cargos muito bem definido, se ele não tiver isso estruturado, ele pode ter problemas. Veja bem, por exemplo, eu estou falando aqui de um cargo, que é o cargo do soldador. Vamos imaginar que seja uma empresa industrial, né? Então, o cargo é soldador. Quais são as exigências básicas aqui do cargo de soldador, né? As exigências são experiência comprovada na função de soldador, o respectivo curso ligado à função e tal, habilidade, responsabilidade, e esse cargo ele possui adicional por insalubridade. Por que tem que ter esses detalhes quando eu faço um projeto de avaliação de cargos? Muito bem, vamos lá. Isso tem que acontecer porque você imagina o seguinte, no caso de uma empresa pequena, todos os cargos, todos os detalhes inerentes ao cargo já estão ali na cabeça do gestor, né?
ele já está a par disso, do que é preciso, do que não é preciso, o que pode ajudar, o que não ajuda, etc. Mas, no caso aí de uma empresa muito grande, imagine uma empresa como a CST, por exemplo. Quando eu estava estudando essa parte aí, eu liguei até para o meu amigo que fez parte do Recursos Humanos da CST, e nós estávamos, então, conversando sobre o projeto de avaliação de cargos. Por que isso existe, né? Isso existe porque o recursos humanos, a pessoa, se ele não tiver isso tudo detalhado no seu sistema de informação, ele não tem como dar conta de todos os cargos existentes, de todos os detalhes inerentes a cada cargo. Por exemplo, você talvez saiba da sua função que você ocupa na sua empresa, mas daí você entender de todos os cargos, de todas as funções, é muito difícil. Existem detalhes que acabam passando despercebido, que nem o dono da empresa sabe, às vezes, com o passar do tempo, isso vai se modificando. Então, o que acontece? Cria-se, então, o projeto de avaliação de cargos. Lembrando que esse projeto de avaliação de cargos aqui, eu não vou cobrar ele nem em trabalho e nem em prova, ok? Então, o projeto de avaliação de cargos ele tem por função trazer esses detalhes que nós, muitas vezes, não conseguimos decorar, né? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. No caso de contratações, se o candidato não preenche os requisitos básicos para a função, ele sequer é enviado para a entrevista. O que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa se desligou de um determinado setor. Foi o setor ali da funilaria ali e tal. O soldador, ele saiu. É uma grande oficina mecânica, por exemplo. Aí o cara, o gerente do setor, manda para o RH e fala assim, cara, o cara vai sair daqui a 30 dias, preciso de um novo soldador. Tá, mas quais são as implicações da função do soldador? Se o funcionário de recursos humanos, se a pessoa responsável, ela não tem no seu sistema de formação todos esses detalhes inerentes à função do soldador, ele vai ter que gastar o tempo dele, sair de lá, ir lá no setor da funilaria, perguntar ao gerente, ou pedir ao gerente que mande para ele uma folha escrita, o que ele precisa. Imagine isso, né? Numa empresa grande igual a CST, por exemplo. Não tem como. Essa parte setorial, isso tudo precisa estar muito bem detalhado, nos mínimos detalhes, cada cargo, cada função. Isso é um projeto de avaliação de cargos, ou seja, o RH detém todos os detalhes inerentes aos cargos e, com isso, quando ele precisa entrar em ação por algum motivo, ele já tem tudo aquilo ali detalhado na função, até mesmo para que não ocorra, por exemplo, desvio de função, para que não ocorra fatos, por exemplo, o cara que tem direito a ganho por insalubridade, por exemplo, ele precisa ter isso bem claro, porque senão fecha-se a folha de pagamento e não se coloca esse detalhe, por exemplo. Então, isso tudo precisa ser muito bem colocado, muito bem detalhado. Tá joia? A gente vai, daqui a pouquinho, vai cair, né, o nosso link, nós vamos mandar outro. Se isso ficou claro, me dá um ok aí, me dá um ok aí para eu poder dar sequência, tá bom? Ok? Preciso de 5 OKs aí. 5 OKs, pelo menos eu já estou ok. Diego, deu para entender? Beleza. Larissa, beleza. Juliana, tá bom. Então tá bom. Sinal que a explicação ficou clara. Beleza? Muito obrigado. Agora deixa eu colocar isso aqui no local certinho aqui, porque a minha mão está doendo e eu não consigo toda hora ficar segurando isso. Vamos lá. Antes do nosso link cair, nós vamos falar agora sobre o conteúdo específico da aula de hoje, aquilo que nos interessa para hoje. Vamos lá. Pessoal, o conteúdo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre avaliação de desempenho. E avaliação de desempenho, quando a gente fala avaliação de desempenho, parece que tem pessoas, né? Quando ouve essa frase, a avaliação de desempenho, tem quase um ataque cardíaco, né? Outros já entendem porque fazem parte de uma empresa que tem uma cultura mais tranquila, que faz da avaliação de desempenho realmente uma avaliação de desempenho e não uma avaliação de pessoas. Por acaso, você já participou de avaliação de desempenho? Já teve oportunidade? A sua empresa onde você trabalha faz avaliação de desempenho? Né? Se alguém já participou disso, manda um ok aqui.
Manda um pedacinho da sua experiência, um breve comentário, para a gente falar a respeito disso. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, não, Tamires nunca participou de avaliação de desempenho. Muito bem, nós vamos começar a falar. Carolina já passou sobre isso, beleza. Já recebi e dei feedback, Diego. Muito bem. Importante a palavra que você usou aí, feedback. Muito bem, Diego. Bem colocado aí. Muito obrigado. Se alguém mais tiver algum comentário, coloca aí e a gente vai dando sequência. A Catarine não participou de avaliação de desempenho. Muito bem. Beleza. Bom, o que nós podemos falar sobre a avaliação de desempenho para que você termine essa aula de hoje, antes do link cair, né? Já tranquilo. Meus queridos, as empresas, todas elas, toda empresa, ela sempre será avaliada pelo cliente. Quer a empresa goste disso ou não. É verdade ou não é? Quando você vai, por exemplo, numa loja, você, mesmo que você não coloque isso no papel, você tem na sua mente um critério de avaliação para aquela loja. Se o atendimento é bom, se a atendente é simpática, né? Ou você vai numa lanchonete, por exemplo, numa hamburgueria, você também tem um fator avaliativo daquele ambiente. Se o ambiente é bacana, né? É convidativo, se o lanche é gostoso, se, aliás, dá uma vontade de comer um lanche, não dá para comer mais lanche, né? Até o delivery hoje está perigoso. Pois é, mas vamos lá. Se o lanche é gostoso ou não, nós temos, então, critérios que nós utilizamos para avaliar as empresas. Eu acredito que você já tenha feito isso com inúmeras organizações sem perceber, é ou não é? Agora eu pergunto a você, será que é muito diferente uma avaliação, por exemplo, em relação às pessoas que trabalham nela? Na verdade, não é muito diferente. Depende, a forma como vai fazer isso pode ser que seja diferente. Mas, de uma forma ou outra, a avaliação de... Tem um áudio aqui sobrando aqui, só um minutinho, galera. Espera aí, beleza. Desativei o som de todo mundo aí. E tinha um microfonezinho aí que estava dando um Vamos lá. Aqui, voltamos, ok. Vamos lá. Então, assim como as empresas são avaliadas, as pessoas também são avaliadas. Falta 1 minuto, né? Estão me avisando aqui, beleza. Falta 1 minutinho aí. Então tá, galera, eu vou encerrar aqui, já vou começar logo o outro. Vou mandar para vocês algumas imagens aqui. Tá? Rapaz, tem alguém cantando isso. Deixa eu viver em paz. Foi!